Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa matéria hoje, né? Manéia chegando aqui também, ó, coisa boa. Paz amada, boa noite, Manéia. Boa noite, a paz de Cristo para todos. Paz amada, vamos lá. Chegou na hora certinha, que é a hora do início, do começo. E bora nós. Amém. Então vamos lá. A gente hoje, né, nós vamos iniciar aí uma nova matéria do nosso curso que chama-se Fundamentos da Fé, tá? Então essa é a nossa matéria que vamos iniciar hoje, Fundamentos da Fé. Então já quero aqui introduzi-la, né, com o texto que eu preparei aqui para que a gente pudesse dar o início aqui. E aí, como vocês sabem, né, qualquer momento da aula, interajam, perguntam, interrompam, tá bom? Para a gente estar refletindo aqui sobre aquilo que a gente vai expondo, né? Então, qual é o propósito desse estudo, dessa matéria, tá? É criar um discernimento espiritual e crítico, né, capaz de distinguir entre verdade e falsidade. Então veja só, entre cristianismo autêntico e cristianismo autêntico, teocêntrico, vivo e redentor, tá? E cristianismo adulterado. Então fazer essas duas distinções, né? Também esse cristianismo não só adulterado, mas contextualizado antropocentricamente, é uma palavra até meio que dá uma travada na língua, né? Mas o que seria um cristianismo adulterado e contextualizado antropocentricamente? Quer dizer, que tem o homem e a cultura como centro e ponto de partida, tá? Então, ó, só para a gente fazer a distinção aí, né? Então a gente vai distinguir. A proposta do estudo, do conteúdo das aulas é trazer esse conteúdo que a gente tenha condição, então, de fazer essa crítica, peneirar, ter o discernimento para distinguir entre o cristianismo de fato autêntico, né, onde Deus é o centro disso, é por isso que a gente chama de teocêntrico, Deus é o centro disso, vivo e redentor, que resgata o homem, que traz vida espiritual. E também distinguir aquilo que não é esse cristianismo verdadeiro, né, esse evangelho de Cristo, mas é um cristianismo adulterado. Ele é contextualizado, onde o homem se torna o centro, né? O homem e a cultura se tornam o centro desse cristianismo. Vamos lá que o irmão Marcos está chegando aqui também, ó. Coisa boa. Bora lá, irmão Marquinhos. Está chegando com a gente aqui. Pastor, tá chegando. Ô, coisa boa, varão. Pode entrar na sala, que a porta estava aberta mesmo, né? Entrou aí. A gente não fecha a porta aqui, não, varão. Isso aqui é igual a salvação. A porta fica aberta, pode sair e entrar. Jesus disse que a salvação é assim, né? Pode sair, entrar e vai achar pastagem. Entra e sai, ó. Então tem essa liberdade aí. Vamos lá então na continuidade, né? Então esse cristianismo falsificado, adulterado, onde o homem se torna o centro, né? Por isso que a gente chama de antropocêntrico, onde o homem é o centro, né? E não só o homem, mas o ponto de partida da abordagem, das interpretações e até da aplicação desse cristianismo, ele se dá a partir dos desejos do homem, né? Por isso que o homem está no centro, é antropocêntrico, e também da cultura. Muitas vezes a leitura que se faz da Bíblia é a partir da cultura, e a gente não deve fazer isso, tá? Então também esse falso cristianismo, que ele é mistificado, né? Tudo é espiritualizado de uma forma distorcida, tá? Ele é ecumenizado, eu sei que são as palavras aqui, talvez a gente não tenha muito costume de ouvir, né? Ecumenizado o que é o movimento ecumênico? É uma tentativa de reunir e conciliar todas as religiões. E não tem como, né, amados? O evangelho, ele é inclusivo, mas ele é exclusivo. Quando eu digo que ele é inclusivo, não é essa inclusão que a nossa cultura tem proposto
né, onde você inclui no sentido assim, não, recebe, abraça e tolera no sentido de aceitar como sendo vontade de Deus os desejos e as paixões pecaminosas do homem. Isso é a inclusão que hoje é proposto. Quando eu digo que o evangelho é inclusivo, é que ele recebe todos os pecadores e convida todos os pecadores, né? Só que a partir do recebimento propõe uma mudança radical de vida, tá? Então, essa questão ecumenizada, vamos abraçar tudo e todos, né? Mas não propor uma mudança, então isso é cristianismo adulterado, tá? E também sincretizado, outra palavra aqui, ó, sincrético, onde vai pegando elementos, né, vai pegando rituais, ritos, comportamentos de várias religiões, é como se fosse uma coxa de retalho, né? Põe tudo dentro do balaio, do caldeirão, dá uma mexida e serve para o povo. Então, assim, isso aqui nós estamos caracterizando como um cristianismo falso, tá? Então, essa é a proposta do curso, para que a gente possa ter essa distinção, tá? E para que a gente alcance a maturidade, ou alcançando a maturidade na vida, né? No serviço cristão, como também a unidade, eu estou falando da proposta, né? do conteúdo do estudo. E alcançando então essa maturidade na vida, no serviço cristão, como também na unidade da fé genuína, tá? Os alunos, né, não se deixem levar por todo o vento de doutrina, pelo contrário, a identifiquem e denunciem, tá? Então, quando vierem, né, sobre cada um de nós essas propostas, interpretações, abordagens que elas não são do evangelho genuíno, verdadeiro, que a gente possa identificar isso, rejeitar isso. E aí eu já quero dar alguns textos para vocês aí, anotem, tá? Eu não vou lê-los agora com vocês só para a gente ganhar tempo, mas é importante que vocês anotem e confiram aí, tá? Ou depois da aula, em outro momento, mas não deixe de ler essas referências, porque tudo isso que eu falei aqui, ele de alguma maneira está proposto, né, exposto nessas referências bíblicas, tá? Que então não tirei aqui do nada, da imaginação, não. Os textos bíblicos propõem e me fez, né, então fazer aí todo esse texto aqui, tá? Como introdução da proposta do curso. Então, o primeiro texto, 1 João, capítulo 2, versículos 21. Então, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 21. Também em 1 João, só que o capítulo 4, verso 1 ao 6, tá? Essas duas referências na primeira epístola de João. Agora no Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, né? Capítulo 7, versículo 15, tá? Então, Mateus 7 e 15. No mesmo capítulo 7, só que pula para o verso 21 ao 23, tá? Então, capítulo 7 Mateus, verso 15, depois 21 ao 23, tá? Não é do 15 ao 21 não. O versículo 15, depois salta para o 21, aí sim, 21, 22, 23 é a referência. Efésios, capítulo de número 4, versículos 13 ao 15. Então, Efésios, capítulo 4, versículos 13 ao 15. E por último, também em Efésios, capítulo 5, verso 11. Esses textos aqui, eles vão dar base, então, né, como eu falei, para toda essa leitura que eu fiz com vocês aqui, sendo a introdução da proposta dessa matéria, né, enfim, do que vamos, daqui a algumas semanas para frente, aí, 6 semanas, 7, não sei, no máximo 8, né, de 6 a 8 semanas é cada matéria que a gente tem no curso. E eu vou também propor para vocês lerem o material que vocês têm, né? Eu acho que todos têm, se não tiver o físico, tem o digital. Quem não tiver, me fala que eu dou um jeito aí. O livro, eu estou falando do nosso livro didático, livro do curso, tá? Nessa matéria mesmo, Fundamentos da Fé, vai estar lá na página 111 e 112. Então eu peço que vocês leiam também essas duas paginazinhas, ó, coisa simples, não vai demandar muito tempo de vocês não. Então, o que eu peço é que vocês tenham um pouquinho de dedicação, tá? Para fazer essas leituras, tanto da referência bíblica quanto das páginas lá do nosso livro didático, tá? Então, páginas 111 e 112, que é a introdução, que vai reforçar isso aqui que eu passei para vocês. Tudo bem, amados? Podemos, dada aqui a introdução, podemos dar seguimento, de fato, a gente vai abordar
aqui, fundamento por fundamento. O que é um fundamento? É uma coluna, né? É o que sustenta, é aquilo que dá sustentabilidade, tá, à construção. Então nós estamos abordando dessa forma figurada, né, os fundamentos da fé, e cada fundamento ele vai ser importantíssimo, porque assim, amados, a nossa fé, ela não é uma fé nos achismos. Nós não baseamos nossa fé, sabe, em sentimentos, em coisas vazias. Pelo contrário, a fé evangélica, a fé no Evangelho, ela é bem alicerçada, bem fundamentada, doutrinariamente falando, historicamente falando, documentalmente falando, e o documento que eu estou me referindo é a Bíblia, né? Então nós somos o povo de um livro, tá? A gente vai falar isso agora mesmo, tá? Então eu coloquei aqui o título, um subtítulo: o cristianismo e os seus fundamentos. Vou falar de alguns fundamentos em torno de 8. Não é que só tem 8 não, tá? É que eu não vou ter tempo para falar de uns 20. Literalmente, eu não estou exagerando não aqui. Literalmente seriam uns 20 fundamentos que seriam interessantes. Mas aí eu vou indicar livros para vocês, pelo menos 2 ou 3 livros, né? Vou colocar lá no grupo aqui, não vou expor só para ganhar um tempozinho nosso aqui. Mas vou colocar lá pelo menos 3 livros. E esses livros sim, aí eles têm aí seus 20 fundamentos ou até mais, de uma forma mais abrangente, né? Aqui é só para dar pincelada, para introduzir, para mostrar para vocês a importância de cada um desses fundamentos para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para que a gente tenha norte na nossa vida, tá bom? Para que o nosso entendimento ele seja construído com bases sólidas, com fundamentos de fato, para construirmos a nossa vida cristã, como eu disse, pautado nessas verdades, nesses ensinamentos, nessas doutrinas, porque senão a gente vai estar sujeito, né, a filosofias humanas, a heresias, que são verdades que foram distorcidas, né, a religiosidade, ou seja, a fabricação das ideias humanas a partir das suas experiências denominacionais, culturais e etc e tal, que é o que nós falamos. Esse é um cristianismo adulterado porque ele parte da cultura, ele parte do homem. Quando a gente fala do homem, a gente está falando de fato de religiosos, líderes religiosos, sejam teólogos, líderes, né, religiosos em geral, que eles começam então a estar elaborando as suas verdades, são as suas verdades, não é a verdade de Deus, né? As suas verdades a partir então desses contextos, como eu falei, cultural, denominacional, experiências pessoais, etc e tal. Mas o primeiro fundamento que eu quero introduzir e falar com vocês, espero que a gente consiga cada aula um fundamento, é o que eu vou tentar fazer, né? De uma forma um pouco reduzida, mas assim, fique à vontade para interagir, tá? O primeiro fundamento é a Bíblia. Fundamento Bíblia. Pode colocar assim. Fundamento Bíblia. O primeiro fundamento da nossa fé é a Bíblia, tá? Então o cristianismo é uma, entre aspas, religião. Eu não gosto de abordar cristianismo como religião, mas quando a gente lida aqui com a teoria, né? Esses termos eles são quase que inevitáveis, né? Porque eu penso que o evangelho ele não cabe nos sistemas religiosos. Tem alguns aspectos religiosos, como por exemplo algumas disciplinas, mas não é. O evangelho não é uma religião definitivamente, né? Pelo menos como as religiões se apresentam aí ao longo da história humana. Opa, deixa eu introduzir mais um aluno aqui, o Fabiano vai entrar conosco aqui. Bora lá. Ainda bem que a gente tem ali o porteiro, né? Que não fecha o portão até os 15 minutos da aula começada. Aí pode entrar aqui, pronto. Fabiano deve estar só no áudio lá, mas vamos junto. Então o primeiro fundamento é a Bíblia, tá? O cristianismo é uma religião que se alicerça nos pressupostos da revelação bíblica, né? Cujos fundamentos não são apenas coerentes, olha só, com a verdade e a realidade da vida, mas são a própria verdade e desde que sejam, olha só, também a própria autoritativa e indestrutível palavra de Deus. Então nós consideramos, tá, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, como declara, né, aí uma corrente teológica chamada de liberalismo. Então, como eu falei, são os teólogos ou os maus teólogos, maus líderes religiosos, maus pregadores que vão estar então assumindo,
né, essa corrente teológica do liberalismo. E o que a corrente teológica do liberalismo fala? Fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas isso é muito perigoso, porque quem é que decide qual parte da Bíblia é a palavra de Deus e qual não é? Fica difícil, não é? Então, o que convém? Como que eu vou decidir? Então, nós cristãos, chamados de ortodoxos, né, históricos, nós entendemos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, ela é a palavra de Deus. Agora, claro, a gente entende que o Antigo Testamento tem lá a sua proposta histórica, tem suas aplicações em nossa vida, desde que o Novo Testamento ele possa estar confirmando isso. Mas entendemos que o Antigo Testamento, embora é uma antiga aliança, também é a palavra de Deus e de lá extraímos, né, ensinos espirituais para a nossa vida, passando pelo filtro do Novo, mas é a palavra de Deus e todo o Novo Testamento também é a palavra de Deus, tá? Então nós afirmamos, a Bíblia é a palavra, a verdade absoluta de Deus. Guardem esse termo, verdade absoluta, tá? Então o cristianismo, como um corpo de verdades fundamentais, tem resistido ao teste da coerência com a realidade. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, quando testado na vida prática, os ensinos da Bíblia, eu estou dizendo, aquilo que a Bíblia traz como ensino, porque doutrina, quando a gente fala de doutrina bíblica, não é uma questão teórica, né? Teológica, teórica, que fica assim distante da vida real, não é isso. O ensino bíblico, ele sempre vai estar apontando para uma praticidade da vida, para aquilo que a gente chama de exequível, pode ser executado, deve ser executado, deve ser colocado em prática, tá? Então, a doutrina, a verdade bíblica, ela funciona na vida, né, no sentido positivo, espiritual. A gente não está falando de um pragmatismo, dá certo, não é nesse sentido. É que, de fato, a vida humana, quando ela absorve os ensinos da Bíblia, se vive como se deve viver. Esse é o ponto, tá? Então, quando ela é testada na vida prática, ela se mostra coerente e funcional, tá? E essa prova, né, e aprovação tem sido feita através dos séculos com sucesso, tá? Não é assim com os outros sistemas religiosos filosóficos que nós temos. Deixa eu ver aqui que a Elenúcia está chegando aqui também. Uma coisa boa. Bem-vinda, irmã Elenúcia. Chegou na segunda aula, mas está tudo certo, viu? Bora nós aqui. Vamos lá. Então, falar de fundamentos, verdades e absolutos em nossa geração, né, tem sido um desafio muito grande, né? Porque a nossa geração ela rejeita essas afirmações, como eu falei, dos absolutos, tá? Isso tem um marco histórico, na verdade, né? Quando eu falo nossa geração, eu estou me referindo a 1989 para cá. Eu sou ruim de conta, vocês já sabem disso. Então, careca de saber que 2 mais 2 eu dou conta, mas fugiu disso, eu me atrapalho todinho. Então, assim, 1989 para cá, quantos anos dão aí, amados? 34, é isso? 34? Ó, não estou tão ruim, não. Coisa boa, eu acho que essa água que eu estou bebendo está me fazendo bem, ó. Vocês nunca vão saber, igual a caneca do Jô Soares, nunca vai saber o que tinha dentro. Então, assim, amados, 1989 se dá um marco histórico, né, na nossa história, com a famosa queda do Muro de Berlim, ali onde a Alemanha Oriental e Ocidental, né, elas eram divididas e tal, e esse muro separava, e essa queda do Muro de Berlim, na sociologia, né, que vai estar estudando aí esses fenômenos sociais, essas mudanças de paradigma e tal. Então pega esse marco aí, que foi de fato um marco muito importante historicamente, né, do nosso tempo agora, ó, 30 e poucos aninhos para cá, recente demais. Então a sociologia, ela chama, né, esse marco de lá para cá como pós-modernidade, embora isso já tem, a própria sociologia já tem identificado que hoje nós estamos numa transição de pós-modernidade para hipermodernidade, mas não é o caso, eu não vou entrar nisso, é outra aula, é outra matéria, tá? É o mesmo professor, que o professor é de sociologia, mas aqui é teologia, né? E o que acontece? Então, a nossa geração, a partir aí desse marco, né, da pós-modernidade, essa ideia de absoluto, de verdade absoluta, foi se desfazendo, né? Então é muito perigoso essa ideia de que não existe verdade absoluta.
é a minha verdade, é a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Não é isso que a Bíblia, não é isso que Cristo, nosso Senhor Jesus, disse, não é isso que a nossa fé prega, tá? Nós entendemos de fato que existe sim verdades absolutas, irremovíveis, elas são atemporais, essas verdades, ou seja, independe do tempo, elas são universais, elas podem ser aplicadas e devem ser aplicadas em todo mundo, em todo contexto histórico, né? Então elas são essas verdades absolutas, atemporais e são universais, tá? E elas são eternas, né? Então assim, elas são para todo sempre, tá? A fonte da verdade do Evangelho está em uma pessoa. Olha que coisa interessante. Por que essa verdade é absoluta e é eterna? Porque essa verdade ela está contida em uma pessoa, que é o Cristo. Quem é a fonte da verdade? Quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia para nós é a verdade absoluta. Mas a gente não se refere apenas a um livro, né, que norteia a nossa fé. A gente está falando de uma verdade que ela é alicerçada, fundamentada em uma pessoa. Olha que coisa interessante, irmãos. Então a verdade de Deus é uma pessoa. Quando a gente lê o texto de João, o Evangelho de João, vou pegar 3 textos aqui de João, se vocês quiserem anotar, eu vou até colocar na sequência aqui para ficar mais fácil para a gente procurar, né? Aqui nos meus escritos não coloquei na sequência, mas agora eu vou na sequência, para evitar a fadiga de vocês, tem que ir para frente e depois voltar, né? Vamos lá. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 1, para falar que a fonte da verdade do Evangelho está em uma pessoa eterna. Tá? É por isso que essa verdade é eterna. Essa verdade é eterna porque se origina, né? Ela vem de uma pessoa eterna que é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Então em João capítulo 1, versículo número 1, está escrito: no princípio era o verbo, era a palavra, né? E o verbo estava com Deus. Olha só, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no verso 14 aqui, vai dizer o seguinte, para confirmar esse verso 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós sabemos que no princípio, e quando esse texto de João fala no princípio, ele não está falando apenas do princípio lá de Gênesis capítulo 1, verso 1. Lá está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O João aqui não se refere a este princípio da criação, embora também o inclua. Mas João está falando do princípio da eternidade. Lá no princípio da eternidade, quando todas as coisas ainda não tinham forma, não existiam. Nesse princípio era o verbo, era a palavra, olha só, né? Era a verdade, e essa verdade, o texto vai dizer, era Deus e estava com Deus. E o verso 14 vai falar, e essa verdade que era Deus, estava com Deus desde o princípio, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus, cheio de graça e de verdade, ou seja, o próprio Cristo. E o próprio Jesus, no capítulo 8, aqui, ó, verso 32, vou devagarzinho com vocês para a gente ir junto, João capítulo 8, verso 32, o próprio Jesus, ele fala o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e conhecereis a verdade. Né? É bom nós atentarmos para as expressões, os artigos no caso aqui. Porque o artigo a é artigo definido. Se Jesus tivesse falado o seguinte, conhecereis uma verdade ou alguma verdade, abriria precedente para outras verdades. Mas não é isso que é declarado no texto bíblico, tá? É a verdade, ou seja, artigo definido, né? Que a gente chama, né? A, o, as, os. Se a gente aprende lá, talvez na 6ª série, ou 6º ano, né? Hoje fala 6º ano, 5º ano nosso lá, a maioria de nós aqui, ou todos nós aqui conhecemos como 5ª série. Na 5ª série ali já vai sendo introduzido essas estruturas da língua portuguesa. E então é aqui que a gente vai entendendo também, não a partir da língua portuguesa, eu digo do texto que vem lá do original, mas
já é traduzido aqui dessa forma que a gente entende que Jesus está dizendo que é uma verdade absoluta. Uma verdade não, é a verdade absoluta, tá certo? É a verdade, é uma única verdade. É a única verdade. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, que existe uma verdade absoluta, é a Bíblia Sagrada, é tudo que a Bíblia fala, e tudo que a Bíblia fala, inclusive, aponta para uma pessoa que é o próprio Cristo. No capítulo 14 aqui, ó, vamos mais para frente um pouquinho, capítulo 14, João, né? Estamos em João, capítulo 14, verso 6. Veja só o que Jesus continua falando a respeito disso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, novamente, o texto bíblico, aqui na própria boca de Jesus, afirmando que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, Jesus é essa fonte de verdade do Evangelho, né? Então, nós nos baseamos, a base doutrinária da nossa fé, ela é o próprio Cristo, né? E o Cristo, ele se revela através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então nós consideramos que tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, tudo o que Deus quer que a gente saiba, que a gente precisa saber para saber de nós mesmos, nossas condições ou nossa condição de perdidos, que a gente precisa saber a respeito da salvação e a respeito de como um salvo deve viver, está contido na palavra de Deus, tá? A Bíblia, ela não é um livro que vai atender às curiosidades humanas, né? Porque muitas vezes os irmãos alunos ou pessoas perguntam assim, mas a Bíblia nos diz a respeito disso? Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala sobre tal coisa? Onde está na Bíblia que não pode fumar maconha? Onde está na Bíblia que não pode fazer isso? Não, calma aí. A Bíblia, ela não vai dar conta nunca, principalmente das indagações modernas que nós temos, né? Não tem como, a Bíblia não se propõe a isso. A Bíblia não é um livro, por exemplo, de linguagem científica, não vai explicar as origens ou a origem dos dinossauros, um monte de coisa que a gente hoje sabe, né? Ou tem aí as questões científicas, tecnológicas e tudo mais. A Bíblia pretende o seguinte, falar a respeito de Deus, do homem que rompeu com esse Deus e o plano de Deus para a salvação deste homem. Basicamente é isso. Então, a Bíblia se propõe a isso, né? E nós temos tudo que precisamos saber a respeito dessas condições aqui que o homem, que é assim, a origem do problema do homem, né? Esse é o ponto, tá? Então aí, uma das colunas da verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela aponta para a pessoa de Cristo. Aqui ainda, em João, capítulo 12, verso 48, vamos lá, agora sim, voltar um pouquinho, estava no 14, vamos para o 12. Olha só, nessa declaração, né, que é a coluna da verdade, que é a Bíblia, ela aponta para essa pessoa que nós já estamos falando, que é o Cristo. Capítulo 12, verso 48, olha o que Jesus disse. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha só. Olha o que Jesus disse. Quem não recebe a mim e as minhas palavras, ou seja, tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus e tudo que a Bíblia fala, que é a palavra de Deus, né? Quem não recebe a Jesus e a sua palavra, porque tem pessoas que falam, não, eu recebo Cristo, eu tenho Cristo como meu Senhor, meu Salvador, mas calma aí, se nós não seguimos o que a Bíblia ela nos ensina, se nós não vivemos, não procuramos viver o que a Bíblia ensina, os seus ensinos, não buscamos saber, como que a gente pode falar, eu sirvo a Cristo? Jesus disse, não serve, se não receber a mim e as minhas palavras, porque as palavras de Cristo é resultado da própria natureza de Cristo, é o próprio Cristo verbalizado, por assim dizer. É por isso que o texto diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse verbo é a palavra de Deus, é a comunicação de Deus, né? E quem teve o privilégio de conhecer o Cristo lá 2000 anos atrás, glória a Deus, né? Mas quem não teve esse privilégio, aliás, tem uns que tiveram até o privilégio de ver Jesus, ouvir Jesus, ser curado por Jesus, receber milagre de Jesus e mesmo assim não obedecia a palavra de Jesus, portanto,
não adiantou muito. Pelo contrário, eu acho que trouxe até mais peso de juízo eterno, porque teve contato diretamente com a pessoa de Cristo. Imagina, né? E ainda Jesus disse assim, mais bem-aventurados são vocês que, aliás, são aqueles que não viram, né? Vocês que estão me vendo, se não obedecem, na verdade não tem vantagem não, porque muitos não vão me ver, mas vão me obedecer. E eles são bem mais aventurados do que vocês. Olha que coisa interessante. Opa, deixa eu... mais uma aluna na segunda aula, mas aqui a gente é igual Jesus, né? Recebe todo aquele que vem a nós. Vamos lá. Bora, Aline, bora nós, Aline. Pega aí o bonde andando, abre a Bíblia em João capítulo 17, verso 17. Mais um texto aqui, ó. 17, 17. Alinezinha, depois dá uma confirmação. Ah, tá. Graças a Deus, tá por aqui. Que coisa boa. Que eu fico assustado, né? Quando vem assim, aparece alguém, mas será que... 17 e 17 de João, tá? Ainda sobre a verdade, ainda sobre essa questão. Né, Fabiano? Fabiano ali tá rindo ali. Eu não tô vendo ele não, mas tem os emojis aqui. Coisa boa, né? Essas tecnologias, né, amados? Os irmãos aqui vão se comunicando e eu vou me virando aqui para ver um, ler o outro e tentar raciocinar para não falar besteira para vocês. Então, João capítulo 17, versículo 17, ainda sobre essa questão da verdade, etc e tal, da palavra de Deus. Olha o que o Jesus, ele continua falando aqui. Santifica-os na verdade. Isso aqui é uma oração que Jesus estava fazendo a respeito dos seus discípulos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja então essas declarações, né, aos montes aqui que nós estamos tendo, né, entre outras tantas. Então assim, no mínimo, eu não contei não, mas a impressão que eu tenho, umas 10 aqui a gente já leu sobre o mesmo tema, né, sobre a mesma coisa. Então não é um texto isolado ou outro. Embora um texto, sim, um único texto, se ele é muito claro, eu nem preciso do segundo, né? Eu sei que tem alguns irmãos estudiosos da Bíblia, inclusive, eles pensam que se é uma verdade, ela tem que ser confirmada, né? 2, 3 textos tem que ser necessário para você firmar uma doutrina. Eu penso que necessariamente não é assim. Se um texto é muito claro, ele é objetivo, não há necessidade para que eu entenda que aquilo é uma verdade ter outro texto. Se tiver, melhor, né? Vai ratificando e tal. Mas aqui nós temos aos montes, ó, no mínimo uns 10 aqui a gente já viu sobre a respeito da verdade. A palavra de Deus é verdade. Essa verdade está baseada não apenas em compêndios doutrinários, teóricos e teológicos, mas na própria pessoa de Cristo. Então Jesus é a fonte da verdade. Deus é a fonte da verdade porque Ele é o Criador. Porque assim, se a gente pensar, mas quem é que define o que é certo e o que é errado? Quem é que define o que é verdadeiro e o que é falso? Quem é que define verdade e mentira? Quem tem autoridade para fazer isso? O Criador tem, Deus tem, porque ele é a fonte de toda a verdade, né? Então nós, cristãos, evangélicos, discípulos de Cristo, afirmamos isso ao longo da história, que existe verdade absoluta, é a palavra de Deus que aponta para o Cristo, tá certo? Então, ao contrário do que ensina a Bíblia, há na mente contemporânea a ideia do relativismo, tá? Pragmático, né? Relativismo pragmático. Se tiver alguma palavra, amados, que eu falo aqui, de repente vocês não estão muito familiarizados, o que é isso e tal, vocês interrompam, falam, calma aí, André, mas o que é que você falou tanto aí de antropocentrismo, teocentrismo, agora sincretismo, ecumênico, agora relativismo, pragmático? Eu reconheço que essas palavras não fazem parte do nosso cotidiano, né? Então a gente não chega na padaria e diz assim, ó ecumênico padeiro, me dê 3 pães. Seja pragmático. Tal, vamos manter o ecumenismo entre nós. Ninguém conversa assim com essas palavras, né? A gente sabe que isso aqui é muito mais dos estudos e tal, em relação à Bíblia, religião, etc. Então fique à vontade, tá, mas eu estou falando aqui, se vocês não perguntam, para mim tá tudo certo, tudo entendido. E não sinta, meu Deus do céu, a minha pergunta vai ser boba e só eu que não sei. É nada. A gente está aqui para isso. Esse é o processo da gente estar esclarecendo aí as dúvidas mais simples das mais complexas. Se é dúvida, é importante ser esclarecida, tá? Então vamos lá. Ao contrário do que a Bíblia ensina, nós já vimos então que a Bíblia ensina que existe absoluto, existe verdade, a palavra de Deus, tá? Então, ao contrário do que a Bíblia ensina a respeito disso, existe na mente humana contemporânea, tá? Do nosso tempo, a ideia de relativismo pragmático. Ou seja,
Aquilo que dá certo e me faz sentir bem, é isso que basta para definir o que é correto. Veja só. São referências pautadas na vontade, desejos e sentimentos humanos. Sendo assim, para essas pessoas, a Bíblia já não é a verdade. Porque se tem uma coisa que a verdade bíblica ela traz para as pessoas, é o desconforto. A verdade é nua e ela é crua. A verdade de Deus, ela confronta o nosso pecado. A verdade de Deus é contra os desejos humanos. A verdade de Deus, ela nos mostra o pior de nós. É por isso que as pessoas querem fugir dessa verdade. Querem burlar essa verdade. E como elas podem burlar essa verdade? Inclusive os religiosos. Porque a gente está vivendo em um tempo, amados, que eu acho assim bem complicado no sentido que pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que não professam a Cristo como seu Salvador, querem, inclusive, mudar a Bíblia, querem proibir de que algumas coisas, né, da Bíblia sejam anunciadas, sejam pregadas. Mas se essas pessoas não servem a Deus, não acreditam em Deus, não acreditam no inferno, não acreditam em tudo isso aí, por que elas querem? Porque a Bíblia incomoda, a verdade incomoda. Porque a verdade traz à luz aquilo que está em trevas, né? Jesus disse no próprio Evangelho segundo o João, ele diz isso lá nos primeiros capítulos, não me falha a memória, capítulo 3, alguma coisa assim. Então, a verdade de Deus, ela traz incômodo. Então, na mente humana, eles começaram a fazer o seguinte, não, calma aí, a verdade é relativa. E tem o que é verdade para mim? Tem que me fazer bem, né? Aqui tem que me fazer sentir feliz. Quais as conversas que a gente ouve de umas décadas para cá? Se te faz bem, se te faz feliz, tá certo, é isso que importa, né? Não é isso que a gente ouve, amados. Inclusive, infelizmente, dentro de algumas igrejas, existem pregações antropocêntricas. Ou seja, que é o homem o centro do negócio ali. Amados, isso nós vemos não só nas pregações, como nas músicas. O que nós temos dentro das nossas igrejas evangélicas de músicas antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde o homem ele é afagado, onde o homem ele é acariciado, onde o homem parece que é quase Deus, e Deus se torna quase o servo desse homem para agradá-lo, né? Eu estou falando nessas palavras bem diretas e objetivas, porque nem sempre as pessoas conseguem identificar isso. Eu tenho uma dicasinha, eu acho essa dica boa, e aí depois vocês veem se faz sentido e tenta aplicar, inclusive. Fica a dica aí, final de semana chegando, sábado, domingo, igreja cheia, povo alvoroçado, né, e tal, aquela coisa toda, música para todo lado, né, pregação também. Mas façam e comecem, é a minha sugestão já há muito tempo nas aulas, essa sugestão que eu dou. Amados, a gente precisa ir no culto, não como críticos, não como fiscais de Deus, né? Para ver quem é e quem não é, quem vai dar certo, quem não vai, não é isso. Mas a gente precisa ter um senso crítico mínimo, para não absorver, sabe, todas as coisas sem filtro nenhum. Jesus disse que nós precisaríamos ter filtros. Jesus disse para que a gente pudesse peneirar tudo aquilo que nós recebemos, não é? Porque nem tudo que brilha é ouro. Isso não foi Jesus que disse, né? Isso é um ditado, mas é uma verdade. Mas o Paulo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, ele disse, examinai tudo, retém o bem. Então, examine tudo, o que não é bem, a gente não retém. Mas para que a gente examine tudo, a gente precisa ter filtro, precisa ter senso crítico. Não é ser murmurador, não é ouvir alguém já nessa disposição, mas que seja inclusive natural dos nossos ouvidos, quando ouvir aquilo que não se coaduna, que não tem harmonia com aquilo que aprendemos da Bíblia Sagrada, que os nossos ouvidos doam, seja pela música, seja pela pregação, amados. Tá? Então qual é a dica que eu dou? Preste atenção nas músicas. Se existe muito pronome meu, minha, meus, minhas, repetidas vezes, desconfie. Possivelmente é uma música antropocêntrica, tem um homem como centro. Se as músicas não contêm louvores a Cristo,
exaltações à pessoa de Deus, não atribui a Deus, né? Porque o que é o louvor? O que é a música cristã que adora a Deus? Não é só porque tem versículo bíblico, não. Inclusive, nós temos músicas bíblicas, mas não são cristãs. Tem música que tem citação bíblica, mas não remete a Cristo, portanto não são cristãs. Pode até ser bíblica porque contém o textozinho e a declaração bíblica. E já fica aqui também, já dentro dessa dica, já fica para vocês a minha observação. Como as nossas músicas são de qualidade péssima, poeticamente falando, intelectualmente falando, biblicamente falando, são horríveis. Horríveis. E eu estou falando assim, mas em grande quantidade, né? Quem é da música deveria ter essa percepção e tal. Infelizmente, não é só os músicos não, né? Porque muito do nosso povo não é dado ao estudo bíblico. Portanto, não terão a condição de filtrar, não terão senso crítico, amados. Não tem jeito. Como se adquire senso crítico? Estudando a Bíblia, o que ela ensina. É a partir daqui que a gente vai tendo essa condição, esse recurso para ir distinguindo. Porque se você aprendeu o certo, você tem condição de comparar o certo com o errado. Mas se você não aprendeu o certo, de onde que tem esse filtro? De lugar nenhum. E aí as pessoas vão abraçando um bocado de coisa. E ainda mais assim, se tem um tom legal, se tem uma rima, né? Se tem uma melodia, sabe, o ritmo. E ainda mais com todos esses aparatos que a gente tem, né? Todos esses artifícios litúrgicos. Então você tem luz, você tem fumaça, você tem todos os instrumentos que eles têm recursos assim quase que infinitos, mano. Então, né, e eu não estou falando mal dessas coisas, eu estou dizendo que essas coisas muitas vezes mascaram, na verdade, o que está por trás de tudo isso, que é a inferioridade da música, da poesia, que é o conteúdo que muitas vezes não é bíblico, é uma repetição desgraçada. Eu falo essa palavra, às vezes não se assusta. Desgraçado que eu digo sem graça, sem a graça de Deus. Né? O Paulo é não sei quem mais aqui, não sei mais quem é, a Aline também é da arte de alguma maneira, né? Mas tem toda uma métrica, né, Paulo? Tem toda uma poesia elaborada, você tem toda uma construção, amados. Eu estou falando da música apenas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque essas distorções, elas vêm para nós através das músicas, que é um conteúdo, só que é cantado, é um conteúdo, inclusive, muitas pessoas elas são doutrinadas pelos músicos, porque ouve uma música e pensa que aquilo é uma verdade, é uma verdade bíblica. E às vezes abraça, né, frases como se fossem verdades bíblicas. E é muito perigoso isso, mas porque nem sempre, se na pregação, se abrindo o texto bíblico, a pessoa pregando ali muitas vezes ao equívoco da interpretação, equívoco, quase que eu falei do meme lá, equívoco, eu equívoco, o equívoco da interpretação, imagina pela música, né? Quando não tem essa proposta de reflexão, e sim mesmo a música ela tem outra proposta de fato, né? Não é esse ensino como a pregação tem, embora para mim toda música deveria ter um conteúdo pedagógico de alguma maneira, né? Ela atinge as emoções, faz parte, ela nos conduz, sabe, a gente abrir a nossa alma no sentido mais melódico, né? No sentido mais as emoções, faz parte da adoração, faz parte do culto, faz parte do nosso relacionamento com Deus, só que tem que ser aquilo que é bíblico, tem que ser aquilo que é verdade, amados. Então você tem muitas letras e declarações que elas são antibíblicas, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, antropocêntrico. Hoje o homem se encontra em muitas músicas no centro dela. Então a adoração ali não é dirigida a Deus. Não é bíblico aquilo, tá? Fora, como eu disse, essas superficialidades das frases, das declarações, que para você entender, meu Deus do céu, né? Tem assim que ser quase que um sei lá o quê. Mas vamos lá. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse relativismo pragmático, e o que é o relativismo pragmático? Bom, relativismo a gente já viu aqui, né? É aquilo que depende, não tem um absoluto, é relativo. Depende da circunstância, depende da pessoa, depende das circunstâncias cultural e tal.
Isso é o relativismo, tá? Então, não há absoluto. Cada um que decide e cada um que fala a sua verdade. Agora, o relativismo pragmático, ou seja, acrescenta mais ainda a questão do dar certo. Te faz feliz? Te faz bem? Você se sente bem assim? Ou seja, a referência qual é de verdade? São os meus sentimentos, amados. Isso é um perigo enorme, porque a Bíblia, ela fala, o coração do homem não é confiável. Os meus sentimentos, eles não são parâmetros, não são referências para eu decidir se aquilo é verdade de Deus ou não. Porque se nós fôssemos depender dos nossos sentimentos, nós estávamos perdidos. Aliás, vamos estar perdidos se os nossos sentimentos nos guiar para que a gente distinga o que é verdade. Sentir de Deus. Amados, nós não sentimos de Deus, nós sabemos de Deus. Até podemos sentir de Deus, mas esse sentimento precisa ser filtrado, né? Precisa ser peneirado por aquilo que sabemos de Deus. Porque os sentimentos, como eu já disse, que a Bíblia declara, eles são enganosos. O texto é muito claro falando disso. O coração do homem, ele é enganoso. Quem pode confiar nele? A Bíblia diz, não faça isso, não se apoie nos seus sentimentos. Então nós não somos guiados pelos sentimentos, e sim pelo entendimento daquilo que sabemos de Deus, ou daquilo que Deus nos faz saber pela sua verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, o primeiro fundamento da nossa fé é a verdade de Deus, é a Bíblia. É ela que vai ser, aqui a gente está colocando como uma coluna para nos manter na presença de Deus seguros, para que a gente não seja abalado, sabe, com esses ventos de doutrinas, esses modismos. Como eu ainda falei da música, nós temos, a música é um instrumento muito forte, né? Uma instrumentalidade muito poderosa para estar alcançando o homem, né? A música, ela muda de fato, né, os pensamentos, porque ela atinge o sentimento, ela tem o poder da comunicação. Quando a gente ouve uma música, a gente não esquece nunca. Ouve uma pregação, no outro dia você não lembra mais. Então a música gruda, né? Tem essa capacidade, porque ela vem trazendo uma mensagem e mexe com as emoções. Então a gente tem essa facilidade mesmo de ouvir uma música assim, ela fica, parece que batendo com um martelo na nossa cabeça, né? Até música que você nem quer cantar, que você nem concorda. Ouviu lá, né? Mas uma música não vale nada, parece que ela fica na cabeça, né? Meu Deus do céu, não é possível que esse negócio está vindo na minha mente. Eu ouvi uma vez uma coisa que não vale nada, mas esse poder que a música tem da comunicação, de nos alcançar, tá? E a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente cai aí nesse perigo, né, faz bem, do sentimento, sabe? A verdade de Deus, ela não pode ser baseada, ela é absoluta, ela é a verdade declarada de Deus. Me sentindo bem ou não, é a palavra de Deus, é o que deve guiar as nossas vidas. E eu coloquei aqui, então, o seguinte, para a gente pensar. Essas pessoas, então, né, que são guiadas assim por esse relativismo pragmático, desprezam as regras de interpretação da Bíblia, que a gente chama de hermenêutica, e aí cada um tem a sua particular interpretação. É bem interessante, amados. Eu vou pegar um texto aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vamos ler juntos esse texto, que eu acredito ser importante para aquilo que a gente está falando aqui. A gente já está indo para os finalmente aqui, né, da aula, uns 5 minutinhos só. Mas olha só, essas pessoas desprezam totalmente as regras de interpretação que a gente tem dos textos bíblicos. E como essas pessoas lidam com a Bíblia, né? Eu estou falando dessas pessoas do relativismo, do pragmatismo, são muito sentimentais, guiam as suas vidas pelos sentimentos e põem Deus em tudo, fato, né? Nunca que a pessoa fala, eu não estou sentindo de Deus, mas eu vou fazer. Não. O que eu vou fazer aqui não é de Deus, mas... Não, eles falam, eu estou sentindo de Deus como sendo uma confirmação que é de Deus. Mas na grande maioria das vezes, na minha experiência de vida, nesse contexto, 24 anos que eu estou nesse contexto de cristãos, o que eu percebo, amado, nitidamente, é que, mas assim, quase 100% das vezes, quando as pessoas falam, estou sentindo de Deus, não é de Deus. Porque o que é de Deus, a gente não precisa chamar Deus na conversa.
Sabe, amados? Eu não preciso legitimar aquilo, isso é vontade de Deus, eu vou fazer, mas Deus me confirmou. Não, é de Deus, a gente vive, a gente pratica. Eu não preciso legitimar para o outro, né? Eu não preciso convencer o outro que é Deus, eu estou fazendo porque é de Deus. Não, se eu estou fazendo que é de Deus, Deus vai se encarregar de legitimar e de me honrar naquele feito, naquela ocasião, enfim. E eu vou ser, inclusive, respeitado não porque eu chamo Deus como álibi da minha declaração e para convencer as pessoas do que eu estou certo. Eu simplesmente vivo, faço. A palavra de Deus ela é encarnada na minha vida. E eu não preciso usar desses artifícios manipuladores de muitos, né, que querem pousar de super espirituais, usam esses artifícios, né, amados? Então, assim, eu senti de Deus, eu sinto de Deus, Deus tocou no meu coração. Então, assim, faça, viva, é palavra de Deus, não precisa desses artifícios, dessas manipulações de super espiritualidade que toda hora tem que sentir de Deus, né? E aí, o 2 Pedro, como eu disse aqui, essas pessoas desprezam a regra de interpretação e cada um tem a sua particular interpretação. Ah, tá, antes que eu leia aqui com vocês, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, como que as pessoas lidam com a Bíblia? Abre a Bíblia e diz assim, bom, eu sinto de Deus isso, eu sinto que Deus está falando isso, né? Ou, aqui eu acho que é isso. Ah, mas eu sinto que, bom, Deus falou no meu coração assim, assim, assado. Mas Deus falou o coração e não falou a mente? Então Deus se comunicou com uma verdade bíblica pelos sentimentos? Pense comigo, amados, se faz sentido ou não. Se não fizer sentido para vocês, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, acho que não está tudo bem, mas enfim, eu também não sou absoluto aqui, né? A verdade absoluta de Deus em mim pode se relativizar, porque eu sou um sujeito relativo. Então aí também cabe a cada um de vocês estar fazendo essa peneira. Não é porque é o professor, não é porque é o pastor, não é porque é o pregador, ou quem quer que seja, ou o líder do louvor, né? Que às vezes se coloca acima uma espiritualidade, uma sensibilidade que nem sempre é realidade, nem sempre. E aí o que acontece? Geralmente, quando Deus fala com a pessoa, não fala pelo viés, por meio do sentimento, fala por meio do entendimento, amado. Não é fala, não é declaração, não é verbalizar, não é verdade, né, declarada. Então não é no sentimento, tem que ser no entendimento. Ué, meu Deus, não faz sentido nenhum. Deus tocou no meu coração para fazer isso. Não, Deus me falou. Deus me guiou. Por onde que Ele me guiou? A palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É assim que os cristãos, em toda a história do cristianismo, né, eles foram guiados pela verdade, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, pelas doutrinas da Bíblia, pelos ensinos das escrituras, amados. As igrejas e os cristãos que deixam esse fundamento da fé estão fadados a uma vida superficial, de infantilidade, e também correm o perigo de viverem, abraçarem uma heresia em suas vidas. Consequentemente, poderão ter o destino eterno não muito desejado, amados. Então é muito sério esse fundamento, esse ponto que é a Bíblia Sagrada. Ou nós construímos a nossa vida seguros, sustentados pelos ensinos da Bíblia e nos relacionamos assim com a Bíblia, ou então nós vamos correr um grande risco, que é ser guiado, só Deus sabe de que forma. E aí 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, não sei se vocês abriram aí, pelo menos a minha versão vai estar escrito assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, quando diz profecia da Escritura, você está falando da Bíblia mesmo, tá? Não é aquela profecia apenas o profeta falou, não. A profecia da Escritura é a própria Bíblia mesmo. Então, a profecia da Escritura, ela não é de particular interpretação. Ou seja, não é um indivíduo, não é a partir do indivíduo que a interpretação é feita, mas existem regras de interpretação. Existe uma igreja ao longo desses 2000 anos, né, que interpretou a Bíblia nas suas doutrinas. Nós temos 2000 anos de construção teológica. Não é possível que agora um indivíduo vai ser o iluminado. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quais foram os homens inspirados pelo Espírito Santo? Os apóstolos. Ponto final. Morreram, acabou. Ninguém hoje em dia, nenhum homem, por mais espiritual que seja, por mais homem ou mulher de Deus que seja, por mais que seja usado por Deus, inegavelmente é inspirado. Os homens inspirados foram os apóstolos, os escritores, Antigo Testamento e Novo Testamento. Esses homens são inspirados. Esses homens tiveram revelação. É por isso que nenhum professor responsável, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum líder responsável, ele vai falar: Deus me revelou tal verdade. A verdade de Deus não é mais revelada a ninguém. A revelação de Deus fechou com a morte dos apóstolos. João foi o último. O que nós podemos ter hoje é a iluminação, ou seja, a compreensão pelo Espírito Santo da revelação que é a Bíblia Sagrada, amados. Então, até esses termos, eles são muito perigosos. Deus me revelou isso, Deus me... Cuidado. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus